Graça e paz, queridos. Mais uma vez, um prazer para nós podermos servir ao Senhor, né? Foi dado-nos a incumbência no dia de hoje a trazermos a palavra, né? E enquanto eu orava, pedindo, né, uma direção do Senhor para poder estar trazendo uma palavra, é aquilo que nós temos aprendido aqui durante 8 anos, né? A palavra primeiro ela precisa cortar em nós, né? Porque se ela não cortar em nós, qual é o efeito que ela vai trazer para as pessoas? Né? Eu falei, Senhor, que palavra é essa? Mas primeiro cortou em mim, né? Para que eu pudesse trazer isso para vocês. E o culto de hoje ele é um culto onde ele tem o nome de um culto de renovação espiritual, né? Então nós sabemos que as quintas-feiras aqui, quando nós nos reunimos aqui, seja num número de pessoas grande ou seja num número pequeno, nós realmente invocamos a presença de Deus aqui nesse lugar. E uma coisa eu posso te garantir, se você veio para cá, não simplesmente hoje, mas as outras vezes que você esteve nesse lugar, se você estava com o seu coração aberto, você saiu daqui cheio da unção, cheio da presença do Senhor. Porque nós temos a certeza de que quando nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pelo Senhor através do Espírito Santo, através das ferramentas que Ele coloca em cima do altar, nós sabemos que nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós vamos atrás nós vamos em algumas igrejas, em alguns lugares, e nós já vamos com aquilo na cabeça, nós queremos receber algo. Mas se nós tivermos com o nosso coração aberto, nós vamos receber aquilo que nós fomos atrás, mas também nós vamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o tema da minha ministração, ele é um tema que ele é bem assim, forte, porque ele vai ser assim, a renovação, o tema a renovação ele é a transformação de caráter e uma mudança de vida. Quando nós entendemos o que é uma renovação espiritual, automaticamente nós vamos entender que nós precisamos ser transformados no nosso caráter. Por quê? O pecado fez com que nós tivéssemos uma deformação no nosso caráter. Muitos de nós não fomos criados, não tivemos uma base, quando éramos crianças, das nossas famílias, dos nossos pais, das nossas mães, ou até mesmo dos nossos familiares. Nós não tivemos uma base. E nós somos criados da forma que eles puderam nos criar. Só que nós, um dia, levantamos a mão, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e aí nós passamos a caminhar, passamos a dar passos. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas, quando se fala em renovação espiritual, elas entendem que o falar em línguas, ou o ter o dom de profecia, ou ter o dom de revelação, ou tantos outros dons existentes, eu estou sendo renovado pelo Senhor, mas ele não para só aí. O Senhor ele não se limita só nisso. Ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi renovado. Não. Ele tem o dom de revelação, ele foi renovado pelo Espírito Santo. Não, tem muito além disso. E aí, eu quero só deixar aqui para vocês entenderem, se vocês quiserem anotar aí, o que é uma renovação espiritual. A renovação espiritual, ela vai falar sobre tirar as cinzas do altar. Todos os dias, era de responsabilidade dos sacerdotes no Velho Testamento, para que ele pudesse retirar essas cinzas e ele pudesse colocar novas lenhas no fogo, para que aquele fogo ao qual o Senhor acendeu, a chama ali não se apagasse. Aonde está escrito isso? Abre sua Bíblia lá em Levíticos, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12. Nós vamos ler 2 versículos, o 12 e o 13. Todos acharam? Aleluia. Está escrito assim, Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto
e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então nós precisamos entender o seguinte: quando nós falamos de renovação espiritual, nós precisamos entender que todos os dias nós necessitamos dessa renovação. E essa renovação, ela, como eu li aqui para vocês, ela é retirar as cinzas do altar. O altar, o que é o altar? A nossa vida, a princípio, diante do Senhor. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Se nós pararmos para nós olharmos, a nossa vida no dia a dia, nós vamos olhar que um momento nós estamos bem, um momento nós estamos numa média, um momento nós estamos cabisbaixos, daqui a pouco nós estamos subindo de novo. Então nós precisamos entender, as cinzas da nossa vida são essas coisas. As cinzas das nossas vidas são essas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que tentam nos afastar do Senhor. E aí nós precisamos entender que existe um fogo dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós precisamos entender que a cada dia nós precisamos fazer o quê? Tomar a nossa posição como sacerdotes, como sacerdotisas, e oferecer sacrifícios ao Senhor. Essa era a função do sacerdote, oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, quando nós oferecemos esse sacrifício ao Senhor, esse fogo, ele vai queimar esse holocausto. Ele vai fazer o quê? O Senhor, ele vai receber aquele sacrifício. Só que ele recebeu o sacrifício e nisso vai ficar ali aquele resquício, aquelas cinzas. Então nós precisamos entender, o Senhor recebeu o meu sacrifício no dia de hoje, ou esse momento, mas eu não posso parar com isso. Eu tenho que ser uma vida de oferecer sacrifícios ao Senhor contínuo. Não é porque ele recebeu aquele sacrifício que eu parei, não vou fazer mais nada, aleluia, glória a Deus, o Senhor já recebeu o meu sacrifício. Não, nós precisamos dar continuidade nisso. Isso tem que ser uma coisa para nós comum, não virar uma rotina, porque senão você vai acabar caindo na religiosidade. Mas tem que ser uma coisa que tem que ser comum para nós. Uma coisa não onde vai ser aquela coisa mecânica, mas tem que ser uma coisa onde todos os dias nós estaremos ali, diante do Senhor, nos arrependendo, pedindo perdão, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Amém, queridos? Fala para a pessoa que está do seu lado, existem princípios? Fala um pouquinho mais alto. Existem princípios bíblicos a serem seguidos para ter uma vida espiritual sempre renovada. Vamos lá. Oração e jejum. É através da oração e é através do jejum que você vai ter uma vida espiritual renovada. Não tem outro meio. Porque o que vai fazer você se achegar diante do Senhor é o sacrifício. Ou você vai se sacrificar para você separar um tempo de oração, ou você vai se sacrificar para você poder ter um tempo de intimidade com o Senhor através do jejum. A gente tem visto muitas pessoas se limitando a Deus. As pessoas têm buscado ao Senhor por causa de tantas coisas, tantos bens materiais. Tem se oferecido como sacrifício a Deus por tantas coisas. Eu vou jejuar porque eu preciso de um carro. Eu vou jejuar porque eu preciso de uma conta paga. Eu vou fazer uma oração porque eu estou precisando disso. Muitas vezes as pessoas só lembram de Deus nessa hora. Na hora que o negócio está feio mesmo, que apertou. Aí a pessoa vai lembrar que Deus existe. Mas enquanto ela está numa situação, vamos dizer, boa, ela esquece. Ela não lembra de Deus. Ela faz de conta que Deus está em segundo plano. Porque ela está acreditando na força de quem? Do próprio braço, no seu emprego, no seu salário que ganha lá seus 6, 10 mil reais. Só que ela está se esquecendo de que ela precisa do Senhor para que ela possa alcançar todas as outras coisas. Não é simplesmente o fato de você olhar e falar assim, eu ofereci um sacrifício ao Senhor hoje e Ele tem que me dar determinada coisa. Não, eu preciso me sacrificar primeiro. Eu preciso me dar primeiro para o Senhor, para as pessoas que estão precisando. Vou chegar lá.
Eu preciso me entregar primeiro para que Deus olhe e sonde o meu coração. Porque Deus sondando o meu coração, Ele vai ver qual é a intenção do meu sacrifício. Ele vai ver qual é a intenção de eu estar buscando mais Ele. Se eu estou buscando mais o Senhor porque eu estou precisando de alguma coisa, se eu estou buscando o Senhor porque eu preciso que isso seja feito dessa forma, se eu estou buscando ao Senhor porque a minha vida está destruída, então eu estou buscando ao Senhor por causa disso. Está certo? Não. Porque eu estou com a vida destruída, eu preciso buscar o Senhor? Não. Eu preciso primeiro tomar uma decisão. É isso mesmo que eu quero? É uma reviravolta? É uma renovação que eu quero na minha vida? É isso que eu quero para mim? Então eu vou começar a buscar o Senhor. E aí você vai se entregando, cada dia mais, cada dia mais. E o Senhor vai fazendo, vai realizando milagres na nossa vida. Porque é isso, todos os dias nós vivemos milagres. Todos os dias. E nós precisamos entender que a oração e o jejum, são armas poderosíssimas que nós temos como os filhos de Deus. São armas poderosas. E aí, o que a gente precisa entender? Que contra o nosso adversário, que é o diabo, todas as vezes que nós orarmos e nos consagrarmos profundamente ao Senhor, o diabo ele vai perdendo as suas forças na nossa vida. As suas ações vão dando lugar à presença de Deus. Olha aí que bênção. Nós estarmos dentro da igreja não significa que nós estamos totalmente libertos. Porque Satanás ele vai todos os dias se levantar para destruir você, para destruir eu, para destruir vocês. Todos os dias. E existem áreas na nossa vida que, quando nós estávamos no mundo, nós praticamos tantas coisas que nós, às vezes, nem lembramos daquilo que aconteceu. E essas coisas fazem o quê? Dão legalidades para Satanás chegar diante de nós e falar: essa situação aqui na sua vida você não resolveu. Isso aqui você ainda não está liberto, não está curado. Então, nessa busca constante ao Senhor, se entregar profundamente através da oração, através do jejum, vai fazendo com que cada dia que passe, essas forças que Satanás tem na nossa vida, eles vão perdendo. Ele vai perdendo essas forças. E aí vai acontecer o quê? Essas coisas vão saindo da nossa vida e elas vão dando lugar para que a presença de Deus vá entrando na nossa vida e vá aumentando. E essa presença de Deus na nossa vida automaticamente vai fazer com que nós tenhamos intimidade com o Senhor. E aí, quanto mais tempo passa, mais tempo você vai começar a sentir desejos de buscar o Senhor, de se consagrar, de orar, de levantar as mãos, de colocar músicas, louvores dentro da sua casa, e fazerem orações, levantar altares dentro da sua casa. Quando você vai ver, você está lá, passou horas e horas e horas, e você está adorando a Deus. Mas isso foi o quê? Uma decisão a qual você tomou. Não, eu preciso me renovar, eu preciso buscar o Senhor. Não pela situação que eu estou enfrentando, não pela dificuldade que eu estou passando, mas eu preciso, a minha vida precisa disso. A minha vida espiritual não se limita só em xerecalabachurianda, ou estar em cima do altar, tocando teclado, tocando uma bateria, ministrando. Não se limita só aqui, em quatro paredes, mas isso ela dá início dentro da nossa casa. E aí é que nós precisamos dar esses passos. Por isso, todos os dias nós necessitamos tirar as cinzas do nosso altar, da nossa vida. Precisamos rejeitar essas coisas. Essas coisas o diabo ele tenta fazer com que nós, a cada dia, nós vamos nos afastando do Senhor. Olha, tá vendo? Essa área é uma área que você ainda não foi curado ainda. Então eu tenho legalidade para mim poder te acusar. Olha, essa área também. Olha, isso aqui também. Então o que nós precisamos fazer? Jejum e oração. Para que nós possamos, através do jejum e da oração, nós temos a intimidade com o Senhor, e isso estamos demonstrando para o Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, precisamos do Senhor todos os dias. É isso que nós precisamos fazer. Com isso, nós estamos tirando essas cinzas da nossa vida. Estamos tirando essas coisas, esses resquícios que Satanás tentou, lançar na nossa vida novamente. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor traz a nossa mente e nós vamos começar a nos posicionar e expulsar essas coisas, tirar essas coisas. Agora, uma coisa que é engraçada: no Velho Testamento,
A Bíblia fala que isso era a função do sacerdote. Era ele que tinha que ir lá, retirar as cinzas do altar e colocar lenhas novas para que a chama do fogo não se apagasse. Agora vamos ser bem sinceros. Muitas vezes a gente tenta passar essa responsabilidade para uma outra pessoa, para um amigo, para um parente, para o meu pastor, para a minha pastora, para o meu presbítero, para alguém. A gente tenta transferir essa responsabilidade, mas se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado, pega na bochechinha dela assim, ó, faz assim, ó, queridinho, a função é sua. Fala para ele, a função é sua. Nós precisamos entender, somos nós que temos que ir lá e retirar essas coisas. Deixa eu falar outra coisa para você. O que Jesus tinha que fazer por nós, ele já fez. Se entregou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos curados e sarados. Agora é com a gente. Agora é conosco. Nós temos que ir lá e tomar essas decisões. Se nós queremos ter a nossa vida renovada, nós temos que ir lá e colocar para fora aquilo que tenta nos impedir de ter intimidade com o Senhor. Amém? Estão me fazendo entender? Vamos lá. O apego pela palavra de Deus. Essa é a segunda coisa. Os princípios bíblicos para nós seguirmos, para nós termos uma vida renovada constante. É o apego pela palavra do Senhor. O que é esse apego? Dever de todo cristão amar a palavra de Deus e dar a ela o seu real valor. Pois nós estamos vivendo tempos, dias, que nós temos visto as pessoas desprezarem a palavra de Deus. Não simplesmente em cima desse altar, mas de vários lugares. Vários lugares. As pessoas têm coragem de sair das suas casas, entrarem dentro das igrejas, ficarem ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente não sabe a duração de cultos em outros lugares exatamente, mas as pessoas saem, ficam ali, fazem algumas coisas ali mecanicamente, porque o ministro de adoração está lá, levante suas mãos, adore o Senhor, diga aleluia, ele está lá, aleluia, glória a Deus. Agora você pode sentar, queridos, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A pessoa senta, escuta, mas na hora que ela tem que tomar uma decisão, ela esquece. Ela fala, não, isso não é para mim não. Não é não. Ah não, esse lugar aqui não está bom não, eu vou para outro. Desprezou a palavra que foi ministrada ali naquele lugar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera na vida daquele que crê. Se você saiu da sua casa para você entrar dentro dessa igreja, e você está com o seu coração aberto para você receber, a palavra não vai voltar vazia. Ela não vai voltar. Pode ser uma coisinha muito simples aquilo que você vai receber, mas você vai receber. Agora, não fiquemos perdendo tempo. Vamos dentro da igreja, sentamos ali, levantamos as mãos, cantamos as músicas, os louvores, as adorações, fazemos tantas coisas, mas na hora de recebermos a palavra, a gente... Ah não, isso daí não foi para mim não. Se aquele irmão lá tivesse vindo, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra que está sendo liberada não foi para quem faltou. A palavra é para nós mesmos. Hoje é para nós mesmos. Hoje é para nós. Então, abre o seu coração. Se apega à palavra de Deus. Se entrega para isso. Busque realmente ter esse apego, a essa intimidade, a buscar o Senhor, a ter essa intimidade, esse conhecimento com o Senhor. E aí, nós vamos ver lá em 2 Timóteo capítulo 4,
2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Está escrito assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. É uma coisa muito séria, porque isso já acontecia lá nesse tempo lá, em que Paulo está falando aqui. Isso já acontecia, esse desprezo à palavra de Deus já acontecia lá naquela época. Existiam homens ali que quando Paulo parava nos lugares para ele poder ministrar, para ele poder fazer o ensinamento da palavra de Deus, as pessoas elas se amavam mais, os homens, né, em si falando, eles se amavam mais do que a própria palavra de Deus. Era um negócio terrível. Eu fico imaginando, né, a gente parar hoje num lugar, vamos fazer um culto, ou até mesmo dentro da nossa própria casa, vamos fazer uma oração, vamos nos reunir ali, e quando a gente se reúne para fazer uma oração, até mesmo não só marido, esposa e filhos, mas quando tem alguns outros parentes, vamos fazer uma oração, vamos. Aquele parente que está lá na nossa casa, se você prestar atenção, se ele não for cristão, ele não está dando a mínima para aquilo que você está fazendo, a não ser que tenha uma revelaçãozinha para ele, né? Porque ele sempre fica esperando algo. Vai vir um mistério para mim aí, deixa eu esperar aqui que o negócio aqui daqui a pouco vai ficar bom. Mas se não tiver nada, presta atenção, vai estar lá, ó, se for mulher, né, não estou menosprezando as mulheres, mas está lá assim, ó, na unha, ou está mexendo no cabelo, ou está... E o homem está lá, sentado, olhando para o nada, para o além, está lá. Vou usar um termo, está viajando, nem sabe o que ele está fazendo ali. Então, desde aquela época, já havia esse desprezo. Desde aquele tempo já havia, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje, se nós olharmos e pararmos para nós prestarmos atenção, quando nós vamos fazer um trabalho evangelístico na rua, um culto ao ar livre, o que as pessoas tentam fazer hoje? Trazer um descrédito para aquilo que você está falando. Trazer um descrédito para aquilo que a Bíblia diz. Não somos nós que dissemos, está escrito. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E nós vamos fazer trabalhos lá fora evangelísticos, é o que a gente prega. É o que nós pregamos lá fora. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. E é isso que nós fazemos. E as pessoas ficam, por mim? Então prova. Então isso. Então aquilo. E são muitos questionamentos. Mas ela precisa entender. Ela tem que querer mudança. Como é o tema. A renovação ela vai trazer uma transformação no meu caráter e uma mudança de vida. Se essa pessoa não se abrir para isso, não adianta. Não adianta. Primeiro que ela não vai ser salva, porque ela vai criar bloqueios dentro dela e ela não vai receber nada daquilo que está sendo falado lá. Segundo, porque ela nunca vai acreditar naquilo que a Bíblia diz. Nunca. Só o Espírito Santo para poder quebrantar aquele coração mesmo. E aí é jejum e oração. É assim que funciona. E aí o que a gente precisa? Outras coisas. Quando que nós precisamos dessa renovação? Como eu disse lá no início, essa é uma resposta muito óbvia. Está muito esclarecida para nós.
Quando nós precisamos de renovação? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quando você precisa de renovação? Quando? Quando que nós precisamos dessa renovação espiritual? Todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você precisa de alimento físico? O seu corpo precisa de alimento físico? Para você manter as suas forças, para você conseguir ter energia, você precisa de alimento? É a mesma coisa no espiritual, querido. Você vai se renovar para que você se mantenha firme na presença do Senhor. O renovo espiritual é assim que funciona. Eu me renovo para que eu me mantenha firme. Só que não simplesmente para me manter firme, e também não significa que só isso. O renovo significa para que eu me mantenha firme, me mantenha posicionado, mas que eu também me coloque no centro da vontade do Senhor. Porque existem muitas pessoas que estão do lado de fora. Quando nós falamos do lado de fora, nós estamos falando vizinhos, amigos, colegas, amigos de trabalho, amigos de escola, de faculdade, em todos os lugares onde nós estivermos. Existem pessoas que precisam, muitas vezes, de uma palavra. Uma palavra. E fala para a pessoa que está do seu lado, sabe quem vai dar essa palavra? Você. Por quê? Você é quem está se renovando todos os dias. Você é aquela pessoa que tem tirado as cinzas do teu altar todos os dias. Você é a pessoa que através do jejum e da oração tem buscado estar íntimo com Deus todos os dias. Quem é que Deus vai usar? Você. É você. Simples assim. Você está orando, você está jejuando, você está tirando as cinzas do teu altar. Você vai ser o canal, você vai ser a ferramenta que Deus vai usar para abençoar outras vidas. Uma coisa que nós temos aprendido, isso já faz tempo, mas nós temos aprendido, e assim, não tem sido fácil. É aquela eu não sei se é um dito popular, mas as pessoas falam assim: você pensa que você está passando por uma situação difícil hoje? Se aquilo que você está vivendo hoje está difícil, lembre-se, sempre tem alguém numa situação pior do que a que você está vivendo. Se você acha que a sua vida hoje está uma situação complicada, está um negócio que sangue do cordeiro, deixa eu te dar uma boa notícia. Lembre-se, sempre tem alguém numa situação um pouco mais difícil que a sua. E eu estou falando, não é... Muitas vezes a gente já... financeiramente, né? Eu estou passando por uma situação, Senhor da glória, meu Deus. Não, querido. A situação que eu estou falando, maioria das vezes, quem é salvo aqui? Levanta a mão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes, as pessoas que estão do seu lado não são salvas. Não são. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos olhar para essas pessoas com outros olhos. Muitas vezes nós olhamos para a necessidade que a pessoa está passando, nós queremos ajudá-la de uma forma, mas precisamos entender que aquilo que ela está passando, muitas vezes, não é um problema simplesmente no seu físico, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, não é. É um problema que ela está passando espiritual. Ela precisa se abrir para que Deus entre dentro do seu coração, através do Espírito Santo, para que Deus realize uma obra de milagre, salve ela, ajude ela a colocar as áreas da vida dela em ordem. E a partir daí ela vai entender que eu preciso todos os dias me renovar. Eu preciso todos os dias tirar as cinzas do meu altar. Eu preciso todos os dias buscar o Senhor através da oração, me consagrar para que eu tenha intimidade com Ele. E através disso,
Todos os dias nós iremos nos posicionar como sacerdotes, como sacerdotisas, e nos levantaremos um altar ao Senhor, aonde quer que nós estivermos. Não podemos ter vergonha disso. Isso já faz parte de nós. Não podemos deixar essas coisas com que esse fogo se apague. A função do sacerdote, lembre-se, o trabalho era do sacerdote tirar as cinzas do altar e colocar mais lenhas para que a chama do fogo não se apagasse. Então, mais uma vez, o trabalho não é do fulano ou do ciclano, o trabalho é nosso. A função de tirar as cinzas é nossa. Ah, mas tem muita coisa, está difícil. Como é que eu faço? Querido, vai buscando ao Senhor, Ele vai te dando direções, Ele vai te dando estratégias. Você tem uma igreja, você está aliançado, vai buscando, vai conversando, entendeu? É dessa forma, é assim que essas coisas, essas cinzas vão sendo retiradas. Mas você precisa querer. Amém, queridos? Amém. Nós temos uma sociedade onde as pessoas, elas andam hoje em dia ocupadíssimas com os seus próprios problemas. E elas nem ligam para o que as outras pessoas estão passando. Que foi o que eu falei agora anteriormente. As pessoas, muitas vezes, elas estão preocupadas, que nem dizem, só com o seu próprio umbigo. Às vezes a pessoa está necessitada, está do lado dela, mas ela faz que nem aquela parábola do bom samaritano. Ela passa e faz de conta que nem é com ela. Mas ela tem uma palavra para liberar sobre aquela pessoa. Ela não precisa ajudar simplesmente financeiramente, ou oferecer, sei lá, são tantas coisas, mas simplesmente uma palavra. E nós temos essa palavra. A Bíblia diz, de graça nós recebemos, de graça nós precisamos dar. Nós não podemos fazer o que nós não estamos vendo, porque nós somos as pessoas aos quais Deus quer nos abençoar. Só que para que nós sejamos abençoados por Deus, nós precisamos entender, somos um canudinho. Se nós estamos vendo uma dificuldade na vida de uma pessoa, nós vamos lá e vamos liberar uma palavra sobre essa pessoa. Só que quando nós liberamos essa palavra sobre essa pessoa, a bênção de Deus, ela vai passar primeiro sobre nós, para poder alcançar essa pessoa. Então simplesmente eu não estou só liberando a palavra sobre ela, eu também estou sendo abençoado. Se nós começarmos a olharmos dessa forma, todas as vezes que nos depararmos com situações assim, nós vamos ter atitudes totalmente diferentes daquela a qual nós tomamos hoje. Por que eu falo isso? Porque isso não acontece só com vocês, isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Nós precisamos olhar de formas diferentes. Nós precisamos entender que essas pessoas, elas estão morrendo. Muitas vezes, nós limitamos a Deus. Muitas vezes. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar como canais de bênção na vida das pessoas que estão lá fora. Mas muitas vezes nós temos medo. E aí, vou trazer esse medo para essa administração. Naquele dia nós esquecemos de tirar a cinza do nosso altar, esquecemos de orar, esquecemos de jejuar, esquecemos não nos posicionamos, vou usar esse termo, não nos posicionamos aquele dia, não fizemos. E aí é onde acontece uma situação, a gente faz de conta que não é com a gente, fecha o olho e vamos embora. Vocês estão aí? Inimigos da renovação espiritual. Vocês sabiam que existem os inimigos da renovação espiritual? Sim ou não? Alô? Não? Vamos lá.
Primeiro inimigo da renovação espiritual: eu mesmo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você mesmo. Você mesmo é inimigo da renovação espiritual. Muitas vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, tentam apagar os planos de Deus nas nossas vidas. Que foi o que eu falei. Não, nesse dia nós não oramos, não buscamos, não jejuamos, não tiramos a cinza do altar. Mas quem não tomou a atitude? Quem não fez? Quem não dobrou o seu joelho para orar? Quem não abriu a Bíblia? Eu vou tirar um versículo aqui hoje, e esse versículo aqui vai ser aquele versículo onde eu vou meditar o dia todo. Somos nós. Mais uma vez, a função era do sacerdote. Então, deixa eu falar mais uma vez: a função é nossa. Nós. Se nós não nos posicionarmos, nós mesmos seremos o impedimento para a nossa renovação espiritual. Não vamos buscar, não vamos orar, não vamos jejuar, não vamos tirar as cinzas do altar, não vamos nos posicionar como Deus quer que nós nos posicionemos, não vamos fazer nada. Depois não reclama da sua vidinha, que não sai daquilo ali. Temos que entender que acima da nossa própria vontade está a vontade de Deus. Se a gente se coloca nessa condição: eu tenho essa vontade, mas eu preciso entender, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Nesse momento, agora, hoje, é isso que o Senhor tem para mim hoje? Vamos lá para Jeremias capítulo 29, versículo do 11 ao 13. Jeremias capítulo 29, versículo do 11 ao 13. Jeremias 29, dos versículos 11 ao 13. Acharam? Está escrito assim, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E o versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa tem que ser a nossa atitude. Esse tem que ser o nosso desejo. Essa tem que ser a nossa vontade, de que a vontade de Deus sempre prevaleça na nossa vida. Nunca nós deixarmos a nossa vontade prevalecer. Nunca. Muitas vezes nós tomamos atitudes que contradizem o que está escrito aqui. Eu tomo a decisão primeiro, depois eu vou buscar em Deus. Deus, olha, Senhor, eu fiz isso, mas o Senhor sabe como é, né? O Senhor sabe, né, Deus? Precisamos entender, a vontade de Deus, ela sempre precisa prevalecer na nossa vida. Sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguma coisa mais saudável para um cristão do que estar na presença de Deus? Sim ou não? Há alguma coisa mais saudável para um cristão do que estar na presença de Deus? Porque se nós entendermos assim, tudo o que eu preciso está nele, acabou. Acabou. Por quê? Se nós temos dificuldades, nós vamos fazer o quê? Buscar o Senhor. Se nós temos uma vida onde nós, não digo que nós não temos dificuldade, mas se nós temos uma vida onde nós estamos passando por um momento
mais tranquilo? Nós estamos buscando a Deus, estamos agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito, pelas dificuldades, pelos problemas, por tantas outras coisas. Então, a vontade do Senhor, ela sempre vai prevalecer na nossa vida. E isso torna-nos saudáveis. Isso torna-nos pessoas que nós vamos não agradecer a Deus simplesmente quando nós temos, mas quando também nós não temos. Isso torna-nos pessoas com um coração grato. Não vamos desprezar nada daquilo que vai sair, seja desse altar, seja de outros altares, seja de lugares aonde nós estamos aliançados, igrejas aonde nós estamos, mas isso vai nos tornar saudável, porque aquilo que vai sair dali daquele altar para nós vamos receber aquilo. Então nós estaremos pegando aquela palavra, estaremos sendo alimentados pelo Senhor. Então nós estamos sendo renovados. O segundo. O inimigo é o mundo. O mundo. O segundo inimigo de uma renovação espiritual. Porque o mundo, ele é um leque de possibilidades. O mundo, se você sair e você olhar ao redor, não precisa ir muito longe, olha aqui ao redor. Quantas possibilidades nós temos aqui de nós desagradarmos a Deus, de nós não nos posicionar como sacerdotes do Senhor, de nós não agirmos como verdadeiros filhos de Deus. E quando nós falamos que nós somos cristãos, automaticamente os olhos das pessoas que estão lá fora já olham para você de uma forma diferente, porque ficam esperando uma atitude errada para eles poderem chegar para você e falar: e aí, irmãozinho, você vacilou, hein? Ô, irmãzinha, que isso? Você é crente? Eles não tomam decisões, mas eles estão ali, ó, de olho, esperando você escorregar para eles poderem te acusar. E isso, infelizmente, esse monte de possibilidades existentes no mundo tem chamado a atenção de muita gente, muita gente tem exercido influência na vida das pessoas, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente. Tem exercido uma influência ao mundo, na vida das pessoas. Como isso? Através de uma televisão. Deixa eu deixar um parênteses. Não estou pregando contra ter uma televisão, mas a gente precisa discernir aquilo que a gente assiste através de uma televisão. Se nós abrirmos a nossa casa, ligamos a nossa televisão para nós assistirmos filmes de terror, são coisas que nós estamos atraindo dentro da nossa casa. Aquilo ali vai estar sendo uma influência maligna e a gente muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo. Brigas entre casais, os filhos não dormem, as crianças estão ali se sentindo perturbadas e tantas outras coisas, e a gente não entende o que é que está acontecendo. Está sendo influenciado. Abriu a sua casa para uma influência maligna. A internet é uma influência. Se nós não soubermos usar, misericórdia. Por isso que muitas vezes nós precisamos discernir. Quando nós vamos abrir lá a internet para ver um e-mail, para postar alguma coisa, para fazer o que for na internet, nós precisamos ter esse discernimento. Porque é uma coisa que o nosso Pai sempre fala aqui de cima desse altar. Na realidade, você é quando você está sozinho. Esse é você. Porque o que você é quando você está sozinho na sua casa, que você abre o seu computador? Quais são as coisas que você fica olhando dentro da internet, lá através do computador? Que tipo de filmes você assiste na internet? Que tipo de coisas você vê na internet? Ministrações? Louvores? Que silêncio! Tantas coisas têm acontecido. Tantas coisas a mídia tem trazido
para dentro da casa de muitas pessoas. E essas pessoas estão deixando ser influenciadas. Vamos abrir lá no livro de 1 João. 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. João, o apóstolo João, ele nos ensina uma verdade absoluta sobre o mundo. Está escrito assim, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o versículo 17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como as concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se levante contra as coisas que estão tentando te influenciar. Não se deixe ser influenciado. Influencie. Se posicione. Seja você a influência para outras pessoas. Seja você o canal ao qual Deus vai usar para que outras pessoas sejam influenciadas. Meu irmão, quem te viu e quem te vê, hein? Você viu o que Deus fez comigo? Vem comigo então, filhão. Vem comigo que, se Deus fez comigo, vai fazer com você também. Vem comigo. Vem comigo. Esses dias eu fui na casa da minha mãe e tinha um amigo meu lá, perdidinho no crack. Perdidinho. Nem dente mais tem na boca. Já veio aqui na igreja algumas vezes. Ele olhou para mim e ele falou: meu, você está muito diferente, cara. Quem te viu e quem te vê. E eu falei para ele, você vê como a prova do amor de Deus para conosco é verdadeira? Porque se Deus fez comigo, faz com você também. Faz com ele, faz com ela. É só ela querer, é só a pessoa querer. O terceiro e último inimigo da renovação espiritual é o diabo. Só que aqui a gente vai colocar um parênteses. Ele é o principal inimigo de Deus. Amém, queridos? O diabo, ele é o principal inimigo de Deus. Só que ele não consegue destruir o Criador de todas as coisas. Ele não consegue destruir o Criador, Deus. Amém? O que ele vai fazer? Se levantar contra a principal criação de Deus. E quem é a principal criação de Deus? O homem. A mulher. Nós. E ele vai tentar de todos os meios tentar destruir, afastar, levantar e fazer tantas coisas, criar tantas coisas para impedir com que nós que somos criados por Deus tenhamos essa intimidade, tenhamos essa comunhão com Deus. Por quê? Porque nós somos a principal criação. E foi aqui aonde o negócio apertou, foi comigo. Porque eu falei, meu Deus. Porque a gente para olhar e nós vemos as pessoas, tanta luta, tanta guerra, tanta afronta, tanta coisa acontecendo na vida das pessoas, na nossa vida, e a gente às vezes fica se perguntando, né? Meu, mas por que eu estou passando por tudo isso? Por que tanta coisa?
eu falar para você qual é a resposta. Porque você é a principal criação de Deus. E o diabo, por não conseguir destruir o Criador de todas as coisas, vai se levantar contra você, que é a principal criação de Deus, lindinhos. Está aí a resposta para você de tantos os porquês. Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por que assim? Por que assado? Porque você é a principal criação de Deus. Então Satanás vai se levantar para te destruir. Satanás vai se levantar para te roubar. Satanás vai se levantar para te matar. Por isso que você enfrenta tantos problemas. Por isso que você enfrenta tantas coisas. Essa é a meta principal dele: destruir você, acabar com você. E ele coloca ainda no coração dos homens que Deus não existe, que Deus não está olhando para o seu sofrimento, que Deus não está olhando para aquilo que você está passando. Mas deixa eu falar outra coisa para você. Todo sofrimento que nós passamos, todo sofrimento que nós passamos nessa terra, são frutos de escolhas que nós tomamos. Vou repetir. Todo sofrimento que nós passamos nessa terra são frutos das escolhas que nós tomamos. Se nós tomamos uma decisão errada, nós iremos colher por aquilo que nós tomamos, aquela decisão ao qual nós tomamos. Se nós tomamos uma decisão certa, nós iremos colher pela decisão certa. Muitas vezes a gente culpa o diabo. Porque o diabo fica fazendo isso? Porque o diabo fica se levantando nessa área? Porque o diabo fica isso? Porque o diabo aquilo? E uma vez eu fui conversar com um amigo meu, ele falou assim para mim: deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei: pode falar. Ele pegou e falou: sabe por que a gente não pergunta para Deus de tantas essas coisas? Por que isso, por que aquilo outro? Eu peguei e olhei para ele e falei: não. Ele falou assim: porque nós temos medo de ouvir a verdade, porque Deus nunca vai mentir para nós. Porque se nós pararmos e perguntarmos para Deus: por que eu estou passando por essa situação hoje? Por que está acontecendo todas essas coisas? Deus simplesmente vai falar: lindinho, filhinho querido, lembra aquela decisão lá atrás que você decidiu sem me consultar? Hoje você está passando por isso por causa daquilo lá. E aí a gente vai: e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Precisamos se arrepender. Vamos pedir perdão. Mas fomos nós que tomamos a decisão. E aí, nós precisamos entender que Deus nos chamou para nós sermos influenciados por Ele. E nós influenciarmos outras pessoas para que elas sejam impactadas pelo poder de Deus e que elas tenham um coração reto, sempre buscando a presença de Deus e desfrutando de todas as suas bênçãos. Aí, quando nós nos posicionamos dessa forma, não há capeta nenhum, não há demônio nenhum que vai conseguir se levantar contra a nossa vida. A conclusão de tudo isso que eu falei para vocês: precisamos de um grande despertamento espiritual, precisamos de uma grande atitude nossa, precisamos nos posicionar e buscar ao Senhor com intensidade, porque a nossa vida espiritual, a nossa vida até mesmo física, precisa disso. É isso que nós precisamos. Para que nós possamos ter uma vida espiritual renovada, nós precisamos retirar as cinzas, precisamos nos colocar na condição de jejuarmos, de orarmos, de buscarmos a Deus, para que nós tenhamos essa intimidade com Ele. E precisamos nos levantar contra os inimigos de uma renovação. Nos levantarmos contra nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer. Nos levantarmos contra o mundo, aquilo que o mundo tem oferecido para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares,
e nos levantarmos até mesmo contra o inimigo, contra Satanás, contra o diabo, e falar para ele: na minha vida você não tem legalidade, sou filho de Deus, estou em posição contra você, e na minha vida você não vai atuar mais. Me fiz entender, queridos? Se coloque de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, santo, santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.